Fala, minha gente! Aqui quem fala com vocês é o professor Murilo, conhecido como Pink. Hoje, na nossa aula de Química, nós vamos estudar as variáveis de estado e a equação geral dos gases ideais. Bom, vamos começar. Variáveis de estado são valores que nós vamos nos preocupar simplesmente com o valor final e inicial. Não me interessa como essa mudança foi feita. E as três variáveis são pressão, volume e temperatura. Pressão seria a força exercida numa unidade de área, tá? Então é força sobre área. Volume é o espaço que o gás ocupa, é o recipiente. E temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, repetindo aí as variáveis de estado, não nos interessa o caminho como os valores foram obtidos, e sim o valor final e inicial. Bom, só para ajudar nas resoluções dos exercícios, olha só, pressão. Vamos trabalhar com essas duas unidades, atmosferas e milímetros de mercúrio, então ATM e MM de Hg. Existem outras, só que a física costuma trabalhar mais, então vamos deixar para o pessoal da física trabalhar com vocês. Olha só, a relação entre ATM e milímetro de mercúrio é 1 ATM, tem um valor equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Exemplo, transforme 1,2 ATMs em milímetros de mercúrio. Como fazemos isso? Pego aqui essa relação, 1 ATM 760 milímetros de mercúrio, 1,2 ATMs X. E aí, regrinha de 3, fácil, 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 matematicamente 902 milímetros de mercúrio. Agora, a nossa próxima variável de estado é o volume. Esse volume eu coloquei algumas unidades aqui e algumas relações para facilitar o trabalho de vocês. Então é só utilizar essas relações e acabou. Vou mostrar como. Olha só, eu quero que vocês transformem 200 ml em litros. Qual a relação que eu pego? Essa primeira aqui é aquela que tem ml e litros juntos. E aí eu tenho que 1 litro equivale a 1000 ml. 200 ml, x litros. Aí é uma regrinha de 3 e já era. Matematicamente 0,2. Show de bola! Vamos lá para a próxima variável de estado. Temperatura, vamos usar Kelvin e graus Celsius. A relação entre eles, temperatura em Kelvin é igual a 273 mais temperatura em graus Celsius. Gente, trocar graus Celsius com 273, mudar de lugar aqui, sem problema nenhum. Como a gente faz essa transformação? Eu tenho aqui 27 graus Celsius e quero passar para Kelvin. Olha só, temperatura em Kelvin será temperatura em graus Celsius mais 273. E aí, substituindo o valor, 27, e aí já era 300 Kelvin. Bacaninha, finalizamos aí essas variáveis de estado e as suas mudanças de unidade. Vamos entrar agora na equação geral dos gases ideais. Eu gosto de guardar como P1, V1, T1, P2, V2, T2. Mas tem gente que usa aí como piviti povotó. Faz do jeito que vocês acharem melhor, meus amores. Aí, ó, só uma legendinha para facilitar a sua vida, tá? Importante de tudo isso, temperatura sempre em Kelvin. Isso não tem saída, é sempre em Kelvin a temperatura. Aqui, se eu usar pressão em mm de Hg, aqui você tem que usar mm de Hg. Se o volume for litro aqui o volume tem que ser litro. Mas a temperatura não tem conversa, sempre em Kelvin. Vamos para as transformações gasosas. Essa transformação é transformação isotérmica, temperatura constante. Ô Pink, temperatura constante? Como assim? Não mudo o valor da temperatura. Eu tenho que decorar outra fórmula? Não precisa, gente. Vamos fazer só com a equação geral dos gases ideais. Tudo que for constante, eu corto, eu tiro o T. Nesse caso, porque o T é constante. Então, T constante, eu tiro ele da fórmula e chego nessa fórmula aqui de baixo, que é chamada aí de equação de Boyle. Por quê, Pink? Porque foi esse cara que conseguiu matematizar essa relação. Mas, gente, nome não encana tanto, porque o que precisa mesmo é a interpretação disso. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Isso é importante. Se um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Se eu dobro a pressão, o volume diminui pela metade. Vamos colocar isso em prática. Olha só. Eu tenho aqui, ó, um exemplo de exercício bem tranquilinho. Ó. Uma amostra gasosa ocupa um volume de 20 litros a 8 atmosferas de pressão.
Qual será a pressão necessária para o gás passar a ocupar um volume de 5 litros? Considere uma transformação isotérmica. E isso é interessante, porque se é isotérmica, T constante. Importante, meus amores, tirar os dados do texto de maneira organizada. Olha só, tirei os dados, pressão inicial, volume inicial, T constante. Mesma coisa eu fiz para os valores finais. E agora é só jogar na fórmula. Pô, Pink, pegou a equação geral, mas o T não é constante? Sim, se T é constante, eu consigo tirar ele da fórmula e fico com essa situação. E agora, substituindo valores, e depois que eu substituo os valores, eu isolo P2. Isolei P2, aí é só fazer conta. Olha que belezinha que ficou. Tudo em paz? Vamos aí para a próxima transformação gasosa, que é a transformação com pressão constante, chamada de isobárica. Equação geral de novo. P é constante? Legal, então eu tiro o P da fórmula e chego nesta outra equação. E essa equação aqui, o que é importante dela mesmo? Interpretar. V e T são grandezas diretamente proporcionais. Se eu dobro o volume, eu tenho que dobrar a temperatura para que essa divisão seja constante. Bacaninha? Isso aparece como, Pink? Vou pegar um texto um pouquinho mais elaborado, uma questãozinha da Unicamp. Ó, durante os dias quentes de verão, uma brincadeira interessante consiste em pegar um saco plástico leve de cor preta, encher 3/4 de seu volume. É só que ele não deu volume, então significa que o V inicial é 3/4, é 0,75 de um volume qualquer. Então eu enchi esse saco com ar, amarrei ele hermeticamente. O que é amarrar hermeticamente? Amarrei bem amarradinho, nada entra, nada sai. Expus ele em seguida aos raios solares. O ar no interior do saco é aquecido, passando a ocupar todo o volume. Isso é importante, todo o volume. Significa que o novo V, ou novo volume, vai ser 100%, vai ser 4/4, ou vai ser um V inteiro. Como consequência, o saco sobe na atmosfera como um balão. Considere a pressão atmosférica constante, ó, P constante. E considerando ainda que inicialmente o ar estava a 27 graus Celsius. Então ele disse que o T inicial é 27. Calcule a variação de temperatura do ar no interior do saco plástico, onde a situação inicial e a final, quando o gás ocupa todo o volume. Bom, gente, olha só, é um texto longo, mas ó, tira os dados, não sofre, não sai fazendo conta direto. Vamos tirar esses dados aqui, ó. Pressão, coloquei que é constante porque o texto disse. Então tá aqui, ó. Pressão atmosférica constante, ok? O volume inicial é 3/4 do volume do saco plástico, ó, saco plástico, ó. Então o V1 é 3/4 do volume, que é 0,75 V. E o V2 é o saco inteiro preenchido com gás, é V. T1, 300K. O lance é, T2 eu consigo encontrar, mas não é resposta, porque ele pediu a variação. Então, ele quer a variação, ele quer o ΔT. Mas, Pink, aonde que está isso no texto? Olha aqui, ó, a variação da temperatura no estado inicial e final. Então, ele quer o ΔT, isso é importante. Vamos para o próximo slide, para a resolução. Ó, vou levar os dados juntos. Trouxe os dados aqui para a gente trabalhar legalzinho. Ó, equação geral de novo. Cortei as pressões, ok? Sobrou volume e temperatura. Por que sobrou só volume e temperatura? Se P é constante, eu tiro ele das fórmulas. Tirei ele da fórmula aqui. Pego os valores e substituo. Ó, 0,75 V, 300K, V e T2. Isolo T2. Vou chegar nessa equação que eu corto os V's e tenho 300 dividido por 0,75. Cheguei nesse valor belezinha. Aí, se é teste, adivinha qual é a letra A? 400. E aí você assinala e sai felizão. Só que vai dar ruim, né? Por que vai dar ruim? Olha o que ele quer, ΔT. Isso é importante a gente anotar os dados, ó. Aí agora o que eu faço? Delta é final menos inicial. Substituo os valores e cheguei na minha resposta.
Ok? Próxima transformação, isovolumétrica, com V constante. Aqui tem outros nomes, tá? Pode aparecer isométrica e isocórica. Então, cuidado, tá, com esses nomes. Então, isovolumétrica, isométrica e isocórica. V constante, tiro ele da fórmula e chego nessa relação. De novo, P e T agora são também diretamente proporcionais. Um exemplo disso é, olha só, uma outra questãozinha aí da Unicamp. Eu tenho uma garrafa de 1,5 litro, 1,5 litro, indeformável, isso é importante, hein? Indeformável significa V constante para a gente. Foi fechada por uma tampa plástica. A pressão ambiente era 1 atmosfera, ou seja, eu tenho que P inicial é 1 atm e temperatura de 27, tem que passar para Kelvin, tá? Não esquece, eu somo aqui 273. Em seguida, essa garrafa foi colocada ao sol e após certo tempo, a tampa em seu interior subiu para 57 graus Celsius. Então, a temperatura subiu para 57 graus Celsius. E a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna. Então, coloquei no sol, a temperatura subiu e chegou a 57. Lembrando, vocês têm que passar para Kelvin isso, tá? Qual a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente antes da expulsão da tampa? Vamos lá, tira os dados, bonitinho, pressão inicial, temperatura inicial, volume constante, então não precisei colocar 1,5 aqui, tudo ok, P2 ele quer, V constante e a temperatura, lembrando que 330 é 273 mais 57. Joga na equação geral, como ele disse aí que V é constante, porque a garrafa é indeformável, tiro o V da fórmula. E aí substitui valores, ó. Substitui valores e vou isolar P2. Isolando P2, chego nessa fórmula aqui e é só fazer conta. Matematicamente, cheguei em 1,1 atm. Ok? E aí, para finalizar, uma siglazinha importante, que é CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão, que tem esses valores aqui, 1 atm, 0 graus Celsius. Cuidado, hein? 273 Kelvin. Gente, eu sou neurótico, hein? Vocês entenderam que a temperatura é em Kelvin? Por favor, vai, não judia não. Pô, Bi, por que você colocou isso aqui? Porque isso já é a entrada da nossa próxima aula. Olha só, nessas condições, o volume ocupado por 1 mol de moléculas no estado gasoso é igual a 22,4 litros. Nós vamos chamar isso de volume molar. E por hora, moçada, um abraço, bons exercícios aí.